Amiguinhos, vamos resolver mais algumas questões. Vou trazer para vocês aqui uma questão do colégio militar e uma questão de colégio técnico a respeito de gráficos, certo? Gente, gráficos você está falando da tendência, né? Tendência super atual, tendência Cefet 2023 e afins. Por que nós estamos falando de uma tendência? Porque as provas, elas tendem a ficar mais parecidas com o Enem, que são provas mais interpretativas e mais cotidianas também. Isso eu estou falando especialmente para Cefeters, Co-Techers e Coluners, né? Por causa do quê, né? De quê? Porque, gente, as provas querem que vocês tenham muita noção da matemática que você precisa na vida, né? Então, por isso, cai muita regra de 3 e porcentagem e, claro, gráficos e tabelas, porque você abre o jornal e você vê um gráfico, né? Gráfico faz parte da vida. Você está assistindo o Jornal Nacional, o jornal qualquer, você está vendo pesquisa eleitoral, é gráficos que você tem que entender. Então, o gráfico é um linguajar matemático facilitado para a gente expressar aí quantidades, né? Então, por isso que sim, claro que vai cair gráficos na sua prova. Eu julgo o assunto mais de boa na lagoa de matemática é o gráfico, né? Porque ele é intuitivo. Ele foi feito de uma forma que é para qualquer pessoa, mesmo aquelas que não sejam tão boas assim em matemática, poderem entender, né? Então, assim, se joga no gráfico, gata, porque gráfico é luxo, poder e sedução, gritaria no parquinho. Foi questão feita para você acertar. Em geral, as questões de gráfico são muito simples. Então, vamos lá mergulhar em duas questões de gráfico aqui comigo. Lembrando vocês que os links dos meus cursos estão aqui na descrição. Pare de perder tempo, alecrim dourado, estudando do jeito errado. Você estuda fazendo questões, resolvendo questões e entendendo a matemática, a teoria dentro das questões. Vamos lá. O consumo de energia de uma residência em janeiro de certo mês está representado neste gráfico. Em fevereiro desse mesmo ano, houve uma redução no consumo em 18%, 16% e 7%, referente ao uso do chuveiro elétrico, do ferro elétrico e do condicionador de ar, respectivamente, não havendo alteração do consumo dos demais equipamentos. No mês de fevereiro, em relação a janeiro, a economia foi de quanto? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pensar assim, o chuveiro, por exemplo, ele tem 33% de consumo, e falou que a economia do chuveiro foi de 18%, por causa do respectivamente, que está na ordem. Então, se você economiza 18%, você vai gastar 82% do valor. Então, vou multiplicar aqui por 0,82. 16% foi do ferro. Então, aqui, ferro elétrico, como aqui é 26%, você vai calcular quanto que é uma redução de 16% em cima de 26%. Então, se eu estou economizando 16, eu vou ficar com 84. Então, eu vou multiplicar esse número por 0,84. E, por fim, o condicionador de ar é 21%. Então, eu vou multiplicar esse 21 por 7% de economia. Então, se você está economizando 7%, você está usando 93%. Vou fazer em off. Então, fazendo as contas, a gente vai ter isso aqui de cada uma delas, né? Lembrando que quando você multiplicar, você tem que andar 2 casas com a vírgula, porque os números têm 2 casas de vírgula. Agora, eu vou somar esses 3 valores, né? Então, coloca vírgula embaixo de vírgula, certo? Faça a continha aí separada no cantinho. Beleza, então a soma aqui foi essa, agora dos novos consumos. Só que os outros aqui, ele entra na conta, né? A gente não mexeu nesse daqui, né? Falou que não mexeu nos outros. Então, aqui a gente vai ter 88,43. Então, o que você vai fazer agora? Você vai ver quanto que foi a economia. Você vai fazer 100% menos o valor dessa porcentagem, né? 100 menos 88,43. Pensa que isso é dinheiro, né? Fica mais fácil, Pensa que isso aqui é R$ 99,99 e depois você aumenta 1 centavo, certo? Porque aí dá R$100. Então, aqui, 9 menos 3 é 6. Só que aí você aumentar 1 porque era 1 centavo a mais, 7. Aí 9 aqui vai dar 5, 9 vai dar 1. E aqui vai dar 1, ou seja, 11,57, letra A. Essa questão aqui ela é uma questão simples, muito fácil, só que tem que fazer umas continhas, né? Então, você tem que estar treinada em tabuada, não errar vírgula, em soma, e fazer um pouco mais rápido para você ganhar tempo nas demais questões. Os gráficos a seguir mostram o desempenho de duas equipes nas 6 primeiras rodadas de um campeonato de futebol.
Então, tá aqui o da equipe A e o da equipe B, né? E a parte escura aqui é de gols feitos e o claro é de gols recebidos, ok? Sabendo que numa partida a equipe recebe 3 pontos pela vitória, 1 ponto pelo empate e nenhum ponto pela derrota. De acordo com essas informações, é correto afirmar que no final dá. Aí a gente vai ter que testar todas as alternativas, né? Eu odeio esse tipo de questão, porque é o que mais rende, né? Você tem que ver se todas estão corretas. Geralmente, eles deixam as corretas mais para o final, porque você tem que testar. Geralmente, a gente testa na sequência, né? Então, assim, eu não sei qual que é a alternativa correta, mas geralmente eles fazem isso. Vamos ver aqui, né? Letra A. Segunda rodada, a equipe B possuía mais pontos que a equipe A. Então, olha só. Na equipe, a primeira equipe, ela fez poucos gols e sofreu mais gols. Então, ela ganhou 0 pontos. Porque quando você perde, né? Ela perdeu aqui no caso. Então, você ganha 0 pontos. Na segunda, ela não fez nem ganhou. Então, ela empatou. Então, ela ganhou 1 ponto aqui. Certo? Já a segunda, aqui a equipe B, né? Ela perdeu aqui e perdeu aqui, né? Porque ela sofreu mais gols do que ela fez. Então, ela perdeu 0 e aqui ficou com 0. Ou seja, essa aqui, pelo menos, ela ganhou 1 ponto, né? Por causa do empate. Então, a A tem mais pontos do que a B. Então, na segunda rodada, a equipe B possui mais pontos que a equipe A? Não, falsa. Letra B. Na terceira rodada, a equipe A possuía 75% dos pontos da equipe B. Então, aqui, ó, ela ganhou, porque ela fez e não recebeu pontos, então ela ganhou 3 pontos. E aqui, ó, essa aqui também ganhou, né, 3, certo? Por quê? Porque ela fez mais gols do que sofreu. Então, ela tem 3 pontos. Então, no total aqui, a equipe A tem 4 e essa tem 3. Ele falou, na terceira rodada, a equipe A possuía 75% dos pontos da equipe B. Não, é o contrário, né? Essa aqui que possui 75% da outra, porque ela tem 3 e a outra tem 4. Isso aqui é 75%. Só multiplicar em cima e embaixo por 25 para transformar em porcentagem, tá? Então, aqui, ó, é 75%, mas na frase é o contrário. É a B que possui 75% da A e não o contrário, beleza? Letra C, quarta rodada, a equipe B possui o dobro de pontos da equipe A. Então, aqui, ó, na quarta rodada, a equipe A perdeu, porque ela sofreu gols, então ela ganhou 0 pontos. E a B, ela ganhou, certo? Porque ela não sofreu pontos, ela fez pontos e não sofreu, né? Então, aqui ela tem 6 e aqui ela tem 4. Ela falou que na quarta rodada ela possui o dobro. Não, ela possui 6 e a outra 4, senão é o dobro seria 8. Eu falei, tá vendo? A letra D que é a resposta correta, né? Na sexta rodada, a equipe A possuía 2/5 dos pontos da equipe B, né? Então, na sexta rodada, vamos ver, na quinta, essa aqui, como ela sofreu mais, ela perdeu, então ficou 0 pontos para ela e aqui também. Ok? E aqui essa ganhou 3 e aqui ela empatou, então ganhou 1. Então aqui, ó, nós temos 3, 6, 9, 10 e essa aqui 4. Ok? Isso realmente é 2/5, né? A equipe A tendo 4 e a outra tendo 10, se eu simplifico em cima e embaixo por 2, fica 2/5. Então essa daqui ela possui 2/5 dos pontos, né, da equipe B. Realmente a alternativa correta aqui, letra D. Questão chata, né? Gente, sério, eu odeio esse tipo de questão, mas enfim, né? Aquele ditado.